Viver em ambientes hostis é uma oportunidade que Deus nos dá para o crescimento. A nossa vida é assim. Nem sempre estamos num ambiente favorável, com as circunstâncias que gostaríamos, vivendo aquilo que nós amamos. Mas é uma oportunidade que Deus nos dá de aprender. Seja qual for o ambiente que você estiver vivendo, não esqueça que o importante não é o ambiente, mas é a sua postura no ambiente que você está. Outra coisa muito relevante para a nossa vida é compreendermos que não é o ambiente que nos forma, embora a psicologia ensina que o ser humano é produto do meio, mas nós podemos não permitir que o ambiente nos influencie e termos maturidade cristã para vencer todas as intempéries do ambiente e glorificar o nome do Senhor, seja onde quer que estivermos. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e estamos nas nossas lições bíblicas de Escola Dominical, currículo dos jovens. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 2 do dia 14 de junho de 2024. Estamos nesse terceiro trimestre estudando lições comentadas pelo pastor Valmir Nascimento. Então, como você já sabe, está aí na sua tela a lição de hoje, lição de número 2, dia 14 de julho de 2024. O título da nossa lição é Como Viveremos na Babilônia. O texto principal da nossa lição é Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Foi uma carta que Daniel escreveu aos exilados que estavam na Babilônia, onde Deus mostra que eles precisavam orar pela Babilônia, procurar a paz daquele lugar, porque eles também teriam paz na paz da Babilônia. Resumo da lição nos diz que o crente fiel pode habitar na Babilônia, mas a cultura da Babilônia não pode ter domínio sobre ele. A história do povo de Israel tem estas coisas, que são aprendizados para a nossa vida. Por exemplo, Deus fez o povo de Israel crescer no Egito durante 400 anos de cativeiro, mas Deus depois tirou o Egito de lá. Alguns falam que foi mais fácil Deus tirar o povo do Egito do que tirar o Egito do povo. E esta é uma verdade, Embora seja assim um trocadilho, mas esta é uma verdade. Nós precisamos entender que Deus nos permite estar em ambientes hostis para nos ensinar, para nos treinar, para nos forjar e, sobretudo, para fazer-nos crescer. O texto bíblico da nossa lição está em Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos de Jeoaquim, a Jeoaquim, rei de Judá. E o Senhor entregou nas suas mãos, ou seja, nas mãos de Nabucodonosor, a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Nós percebemos aqui que essas são as narrativas da primeira incursão de Nabucodonosor, quando foram para a Babilônia cativos Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Deus permitiu o cativeiro realmente para disciplinar o seu povo e para livrá-los da idolatria. Mas Deus estava no controle o tempo inteiro. Na introdução da nossa lição, nosso escritor vai nos falar que a civilização da Babilônia, desenvolvida na região da Mesopotâmia, destacava-se por diversas áreas, ficando famosa por ter estabelecido a primeira legislação escrita, conhecida como Código de Hammurabi. Alguns falam Hammurabi. No entanto, era dominada pelo paganismo, pela imoralidade.
Por isso, é um símbolo bíblico reprovável diante de Deus. O que nós aprendemos com isso? Nenhum desenvolvimento político-econômico encanta Deus. Nenhum. Há nações desenvolvidas, nações maravilhosas e tal, lugar bom para viver economicamente falando. Nós precisamos entender que nenhum desenvolvimento político ou econômico encanta Deus. E isso não é sinal de que Deus está naquela nação. A Babilônia era assim, politicamente falando, muito desenvolvida, estava dominando o mundo, economicamente falando, era o império mundial, mas não estava andando conforme a vontade de Deus. Não obstante, Deus usar a Babilônia para disciplinar o seu povo. No primeiro ponto da nossa lição, vamos tratar sobre a chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia. Primeiro parágrafo, deportados para uma terra estranha. E o nosso escritor vai deixar claro para a gente que, usando uma estratégia que era bem comum na antiguidade, o objetivo de Nabucodonosor era treinar esses jovens para ocuparem posições importantes e servirem ao reino dos conquistadores. Isso era uma prática que a gente vai perceber que só mudou lá com a Média e com a Pérsia, né? E as nações do mundo antigo conquistavam o povo e levavam esse povo para o cativeiro. Depois, no reino Medo-Persa, isso foi mudado. Então, eles levaram e ia treinar. Aparentemente, é como se eles estivessem dando quase que um prêmio para alguns jovens. Mas o que eles queriam, na verdade, era tirar da mentalidade desses jovens a ideia que eles tinham de Deus, de ética e de moralidade e fazê-los servir na sua pátria. Segundo parágrafo, o jovem Daniel e os seus companheiros. Como eu disse, no cativeiro babilônico foram Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Eles, portanto, não deixaram se abater pelas circunstâncias da sua vida. Estavam no cativeiro babilônico, estavam longe da sua pátria, mudaram seu nome, tiraram da sua terra, perderam a sua família, perderam o templo, mas eles não se deixaram abater pelas circunstâncias da vida. Eles sabiam que tudo decorria da benevolência de Deus. Esta confiança que nós temos no Senhor, de que nós somos dependentes da bondade, da graça de Deus, nos faz caminhar com segurança. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, o sofrimento do justo. Eles estavam sofrendo, não eram culpados por tudo aquilo que estava acontecendo, mas Deus precisava deles naquele lugar. Então eles não buscaram vingança ou retidão, mas procuraram ser canal de bênção onde se encontravam. Meus queridos, qualquer lugar que nós estivermos, nós podemos ser canais de bênçãos. Olha José, olha a vida de José, a história de José, que eu sei que a maioria de vocês que estão me ouvindo conhece. José era canal de bênção na sua casa, depois vendido pelos seus irmãos para Potifar, foi canal de bênção na casa de Potifar, depois foi para o cárcere, tudo injustamente, foi canal de bênção no cárcere, depois foi para o trono do Egito, foi governar o Egito e foi canal de bênção ali onde ele estava também. Não importa o que você está passando, você pode ser canal de bênção. É importante entendermos que, olha isso aqui, ó, que eu escrevi. A convicção de quem somos nos permite não nos amedrontarmos ou não nos amoldarmos ao ambiente que estamos. A convicção de quem nós somos nos permite não nos amoldarmos ao ambiente que estamos. Você tem convicção de quem você é? Você sabe quem você é de verdade? Daniel, Misael, Ananias e Azarias sabiam e eles não se deixaram ser amoldados pela Babilônia. Segundo ponto da nossa lição, a imponente Babilônia. Primeiro parágrafo, a capital imponente. Babilônia tem várias informações aí. E por ser imponente, por ser a sede do Império Mundial da época, era fácil alguém ser seduzido pelo luxo e pela opulência da Babilônia.
como ocorre com os nossos dias. As pessoas são envolvidas e persuadidas por aquilo que estão diante dos seus olhos, pela fama, pelos prazeres, e a Babilônia era assim. Era fácil ser envolvida. Era uma grande metrópole, a sede do Império Mundial, tinha jardins suspensos, tinha tudo que todo jovem queria. Era o país de primeiro mundo da época. Mas eles não se deixaram ser envolvidos ou ser seduzidos por tudo aquilo que a Babilônia tinha. Segundo parágrafo, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. A ostentação da cidade, a ostentação da Babilônia. O nosso escritor nos deixa claro aqui, ó, que os descendentes de Noé, diante de algumas coisas, né, que ele fala, deixa eu grifar o que eu quero aqui. Os descendentes de Noé pretendiam construir uma cidade com uma torre tão alta que alcançaria o céu, usando tijolos e betumes, uma espécie de piche. Além de não terem consultado ao Senhor, o propósito era a fama e a falsa sensação de segurança. Então a Babilônia também era a mesma coisa. Nabucodonosor olhou para os jardins suspensos da Babilônia e disse, não é esta Babilônia que eu construí com as minhas próprias mãos. Era um império de ostentação. Nós vivemos as mesmas coisas hoje. E na verdade hoje, minha gente, as pessoas estão ostentando aquilo que não tem. As pessoas estão ostentando aquilo que não tem. O que a gente vê aqui, ó, nesses Estados Unidos, o Josimar que está aqui gravando comigo sabe, o que a gente vê nesses Estados Unidos aqui, a pessoa posta no Instagram como se estivesse vivendo a melhor coisa da vida.
E, na verdade, no fundo, a gente que mora aqui e conhece a realidade de muita gente, a gente vê que as pessoas estão aqui, ó, passando necessidade, às vezes totalmente endividadas, tristes, em depressão, mas um sorriso no rosto dura tão somente o tempo da selfie que a pessoa vai tirar. E assim é esse império da Babilônia. A gente vai ver que a Babilônia não é só uma situação, uma cidade, um local geograficamente falando. É um espírito da Babilônia que impera, de ostentação e de demonstração daquilo que a pessoa realmente não tem. Terceiro parágrafo do segundo ponto, a cultura pagã. Havia uma cultura pagã muito grande na Babilônia. E a Bíblia, então, apresenta a Babilônia por meio de duas características. É o que nós chamamos de espírito da Babilônia. Por meio de duas características de idolatria e prostituição espiritual. É isso aqui, ó, é o espírito da Babilônia. Idolatria e prostituição espiritual. E, infelizmente, é o que nós vemos crescer também nos dias em que nós estamos vivendo. E, sobretudo, precisamos ter muito cuidado para que isso não envolva a nossa vida e nos arraste para este cativeiro, para esta opressão, nos distanciando totalmente de Deus. Terceiro parágrafo, esta lição tem 4 pontos, né? Terceiro ponto, aliás, essa segunda lição tem 4 pontos. Terceiro ponto, a cultura e o espírito da Babilônia. Primeiro parágrafo, a Babilônia era um símbolo de oposição aos valores divinos. Ó, biblicamente, Babilônia é tanto um lugar geográfico quanto a representação de um sistema reprovável diante de Deus e seus valores espirituais e morais. Então, para nós hoje, a Babilônia, ela não é mais um lugar geográfico, biblicamente falando. Quando a Bíblia aponta para a Babilônia, ela é também um lugar geográfico, mas é, sobretudo, a representação de um sistema, ó, reprovável, um sistema reprovável diante de Deus e seus valores espirituais e morais. Então perceba que, infelizmente, esta influência da Babilônia, esse espírito da Babilônia, ele prevalece ainda nos nossos dias. Então, ao estudarmos esse trimestre, nós vamos perceber que, assim como Daniel, Misael, Ananias e Azarias conseguiram sobreviver à Babilônia e manter a sua integridade, o convite da palavra de Deus para nós é que nós façamos o mesmo. É possível fazer o mesmo. Muito mais tendo uma lição, como a lição desses 3 jovens e principalmente de Daniel. Nós sabemos que é possível. Como diz Salomão em Eclesiastes, não há nada novo debaixo do céu. O que foi, já houve. O que há de ser, também já houve. Não há nada novo. Ao lermos a história de Daniel, nós vamos perceber que eles já enfrentaram aquilo que nós enfrentamos hoje e nos deixaram grandes lições para que a gente também sobreviva e vença. Segundo parágrafo do terceiro ponto, a relativização da verdade. Nós temos estudado esse tema em diversas lições dos jovens. Temos tratado sobre essa relativização da verdade. Talvez alguém pode pensar, mas de novo esse assunto? É de novo e outra vez, porque é algo que está acontecendo e nós realmente precisamos combater. Ó. Então, assim como Nabucodonosor estava rebaixando os valores e referenciais divinos absolutos, a sociedade pós-moderna tem transformado os tesouros espirituais em coisas sem valor divino dentro do mercado religioso. Nós não podemos abrir mão de valores. Isso aqui não é preço, são valores. Não tem problema estarmos cada vez mais pós-modernizados. Não tem problema lutarmos por grandes conquistas, sonhos na nossa vida. O que nós não podemos é destruir aquilo que já foi estabelecido. Nabucodonosor
tentou fazer a mesma coisa. Era uma ação da Babilônia, que deixou um legado para o mundo. A Babilônia deixou um legado místico para o mundo que nós vivemos, não é? Um legado cheio de misticismo, e é o que está se repetindo na nossa geração hoje. Terceiro parágrafo do terceiro ponto: a religião que conduz à imoralidade. As falsas religiões pervertem a verdade. São capazes de destruir valores, conduzindo seus adeptos ou seguidores a um estilo depravado, contra a ética, contra a moral, contra tudo aquilo que é a verdade. A religião que conduz a essa imoralidade são falsas religiões. Tem gente que gosta de falar assim: eu não sou religioso. A gente não pode viver a religiosidade. Mas a gente deve ser religioso. O que é alguém religioso? É alguém que pratica a religião. A palavra religião vem de religare, que quer dizer ligar o homem a Deus de novo. Esse é o objetivo da religião. A gente não pode viver envolvido pela religiosidade. Então, o que nós queremos dizer, concluindo esse terceiro ponto: os pecados são os mesmos, somente foram modernizados. O que a gente vê hoje e acha, meu Deus, se é algo novo. Não, não é novo. Já acontecia, já aconteceu lá na Babilônia. Daniel, Misael, Ananias e Azarias passaram por isso. E, na verdade, nós estamos vivendo a versão pós-moderna dos pecados que aconteceram lá no Antigo Testamento. Quarto ponto da nossa lição: vivendo e testemunhando na Babilônia. Primeiro parágrafo: uma cidade para se testemunhar. Uma cidade para se testemunhar. Eles viveram... Tem uma pergunta aqui, né, que eu não grifei. Por qual razão Daniel e seus amigos adotaram uma postura de serviço e responsabilidade dentro de uma cidade estrangeira? Por quê? Porque eles viveram dentro da Babilônia, mas não deixaram a Babilônia viver dentro deles. Aqueles moços conheciam as admoestações do Senhor por meio de Jeremias, capítulo 29, e não só capítulo 29, mas todo o livro de Jeremias, sobre como os judeus deveriam viver na terra para onde seriam transportados. Eles sabiam. Deus permitiu que eles fossem para lá, mas eles tinham uma recomendação do próprio Deus de como deveriam viver ali. Isso aqui é uma chave para os nossos dias e para a nossa mente. Deus nos permite viver em ambientes hostis. E nós sempre precisamos perguntar: Deus, como o Senhor quer que eu viva neste ambiente? Se você fizer isso, se você perguntar para Deus: como o Senhor quer que eu viva na faculdade? Como o Senhor quer que eu viva na minha vizinhança? Como o Senhor quer que eu viva no clube social que eu pertenço? Como o Senhor quer que eu viva na minha roda de amigos, no meu ciclo de amizades? Com certeza, a forma que você viver vai glorificar o nome do Senhor. Por fim, segundo parágrafo do quarto ponto e o último ponto da lição: testemunhando no mundo. A igreja eleita do Senhor também está na Babilônia, sem se deixar ser dominada por ela. Como falamos aqui, a Babilônia, biblicamente falando, além de um lugar geográfico, a Babilônia é também um espírito que domina o mundo. E esse espírito está dominando a nossa geração. Nós estamos no mundo. João capítulo 17, oração sacerdotal. Jesus orou ao Pai e ele disse: eu não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então nós estamos no mundo. Como vamos viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Ouvindo a palavra, lendo a palavra de Deus, ouvindo as recomendações de Deus para a nossa vida e sendo fiéis a Deus e buscando a integridade em todas as áreas da nossa vida. Estamos vivendo num mundo com o mesmo espírito da Babilônia, mas não podemos permitir que o espírito da Babilônia viva dentro de nós. Deus te abençoe, um grande abraço e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.